Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos muito bem, dentro do possível, que ninguém tenha congelado. Eu sei que esse tempo está bem difícil, principalmente para trabalhar, né? Mas, bom, agradecendo que nós estamos começando hoje a nossa disciplina. Essa disciplina de indicadores as aulas vão ser dadas por mim e pelo professor Felipe. Tá? Não sei se todos conhecem o professor Felipe, que trabalha na Mãos Verdes. Conhecem? Não? O Felipe, depois nas aulas dele vai se apresentar, mas o Felipe é engenheiro de produção. Ele é muito legal, eu gosto muito das aulas dele. Mas dentro dessa disciplina, eu fiquei com uma parte de trabalhar com vocês a parte de inteligência artificial. Essa ideia de trabalhar com vocês inteligência artificial, ela está justamente relacionada pelo seguinte: a ideia aqui não é que vocês saiam como programadores, engenheiros de prompts, coisas assim, mas que vocês conheçam as ferramentas de IA, algumas delas, né? Se a gente puder dar alguma aprofundada, se vocês acharem legal, e aí isso é uma coisa que eu queria até ver com vocês, o projeto final, a gente de repente poder fazer alguma coisa usar a IA para nos ajudar a fazer o projeto final de vocês. É alguma coisa que a gente consegue agregar ainda assim. Eu não tinha considerado o uso de IA para o projeto final de vocês, mas se vocês agora trabalhando com a ferramenta, vocês acharem que é legal, a gente pode pensar em colocar, tá bom? O bom das minhas disciplinas, dos tópicos que eu trabalho, como eles são bastante abertos, eu tenho essa flexibilidade com vocês. Eu trouxe uma apresentação, pessoal, que eu já fiz em outro momento, em outra instituição, tá? Por isso o nome dela está Inteligência Artificial na Educação. E eu queria chamar a atenção, começar assim com uma pergunta bem... que a gente faz assim, ó, como é que vocês imaginavam o futuro com a questão das tecnologias? Aí é para nós pensar um pouco. Minhas aulas são de pensar. E como é que vocês imaginavam as tecnologias no futuro? Falo que ia ter carro voador. Carro voador. O que mais além do carro voador? Alguém de vocês assistiu um desenho chamado Os Jacksons? Que eles tinham uma empregada que era um robozinho? Ou era só eu que assistia esse desenho? Bah, entregou muita idade agora. Mas todo mundo pegou a referência, né? Não é os Flintstones, é os Jacksons. Como é que vocês imaginavam o futuro? No sentido de uso de tecnologias. Vocês imaginavam que, por exemplo, hoje em dia, todo mundo conseguiria ter um computador de bolso? Essa pergunta eu faço, gente, porque, assim, quando nós vamos falar de inteligência artificial, e aí eu queria perguntar, assim, tirar uma dúvida com vocês. Todo mundo aqui sabe o que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial, Sayonara? É uma inteligência baseada nos algoritmos de tudo que a gente fala, pesquisa, vai atrás. É uma máquina que está pensando por nós. Mas é baseada em todas as informações que existem dentro da internet, né? Então, é uma busca muito rápida dentro de tudo que tem na internet. E qual é a diferença da inteligência artificial para o Google? A inteligência artificial pensa por nós. Mas como é que ela pensa por nós? Ai, eu não tenho resposta. Eu tô perguntando só para ser chata, tá? É pra gente, para tentar despertar a curiosidade de vocês. Ô, Nath, eu aprovei 5 projetos no passado com a ajuda da inteligência artificial. Mas também eu aprendi que nem tudo que ela fala é 100% confiável.
Por isso que é bom sempre revisar, principalmente quando tu coloca informações, né? Quando ela te dá informações, é bom tu ir atrás, tu dar uma pesquisada, ver se aquela informação realmente bate. Aí tu trouxe um ponto muito importante, Senna, muito importante mesmo. Mas vamos por partes, como diria o nosso amigo Jack. Até cálculo, né? Tem cálculo. Até cálculos ali, se tu pedir ali, às vezes não dá o cálculo certo. Como assim, Cássio? O matemático. Matemático mesmo. A gente já fez, eu não lembro qual aula que fez ali, que deu o resultado errado. Pelo chat. Pelo chat, tu vê o chat GPT, né? Sim. Assim, para cálculo tem uma inteligência artificial certa, né? Eu agora não lembro o nome, mas eu sei que a única que assim é 100%, 100%, não sei se chega a ser 100%, mas que os erros são mínimos, tem uma específica para cálculo. Hoje mesmo, aproveitando o gancho, eu estava atualizando a história da Uniciclar ali, o portfólio da Uniciclar, né? Uhum. E eu coloquei ali no Google, no chat, as informações que já tinha do passado, e ela puxou datas muito erradas, coisas que ela estava lendo, e mesmo assim ela me deu datas erradas. Uhum. E, bom, agora eu quero saber dos colegas que, além da Sayonara e do Cássio, o que mais vocês entendem por inteligência artificial? Vocês já ouviram? Todo mundo já ouviu falar disso, né? Ou é novidade para alguém? Se for novidade, me avisa também. E eu preciso saber se é novidade. Lino? Boa noite a todos. Bom, inteligência artificial para mim é novidade esse ano, porque a partir desse ano que eu conheci, né, um pouco assim, não sou expert nisso, mas é um campo de ciências da computação que eles pegam as informações ali, criatividade humana, tudo, né, tem baseado nisso aí, é o que eu entendo, né. Mas eu vim do sistema da TV preta e branca antigamente, mas nunca tive noção que nós ia ter celular, ia ter computador, né? Até na minha época tinha os primeiros computadores, né? Que o escritório usa, né? Os antigos. É isso. Uhum. Tá. Só uma pergunta antes de continuar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ou tá meio ruim o meu áudio? Senão eu posso abrir meu celular para falar mais alto. Para mim tá baixo, Nath, mas então, tá bom, assim, dá para ouvir, só tá baixo. Então esperem um momento que eu vou tentar entrar com outro, com a minha outra conta aqui, vamos ver se me aceita. Vocês estão me ouvindo melhor agora, pessoal? Tá melhor? Diga. Dei um oizinho para eu... Sim? Então vamos seguir com o celular aberto aqui, tá? Peço desculpas por esse inconveniente. Pessoal, assim, quando a gente fala... Podemos fazer a aula por teletransporte para desintegrar partículas, Claudemir, e que depois elas se ajustem no outro tempo e espaço, eu acho que ainda a gente não consegue. Mas tem a computação quântica também, que é a nova onda que está vindo. Mas a aula não é sobre avanços da tecnologia, mas só para quem tem curiosidade, pessoal, já se está falando em computação quântica, tá? Talvez isso é um termo que daqui uns 2, 3 anos vocês vão ouvir mais ainda, como vocês estão ouvindo inteligência artificial hoje, tá? Isso falando em coisas de tecnologia. Algo que eu gosto de falar muito, pessoal, é que a inteligência artificial não é nenhuma novidade, tá? A gente começaram a ser desenvolvidos os primeiros modelos de linguagem, os LLMs, que são os modelos de linguagem,
na década de 60. A inteligência artificial é mais velha que muitos de nós que estamos aqui hoje. Vocês sabiam disso? Mas o que acontece? Apenas no ano de 2022, 2023, chegou uma empresa, que eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, chamada OpenAI, ou OpenAI. Quem não conhece esse nome, vai escutar o produto que eles vendem para nós, que eles nos deram, entre aspas, chamado ChatGPT. Todo mundo já ouviu falar, né, no ChatGPT. Ou alguém não ouviu falar, ou é novidade? Né? Nós aqui, em um dos locais que eu trabalho, a gente brinca que o ChatGPT é o nosso estagiário, é o Gepeto, que nos ajuda com os textos, nos ajuda com tabelas, enfim. Algo que é bem importante comentar com vocês, pessoal, porque, por exemplo, a Sayonara disse, porque a inteligência artificial pensa por nós. Pessoal, a inteligência artificial nada mais é do que modelos de linguagem treinados. Tá? Vou tentar deixar isso o menos técnico possível, tá? Quando a gente fala em LLM, vem do inglês, Large Language Model, modelos de linguagem grandes, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós temos um modelo, uma base de dados, uma planilha Excel gigantesca. Pensem na casa de milhões de informações. Isso seria, eu estou fazendo uma analogia para vocês tentarem imaginar o que é um banco, uma base de dados, um modelo de linguagem. O que acontece? Imaginem que a gente pega esse Excel com milhões de informações, que nesse caso é o que a Sayonara comentou, tudo que tem na internet, isso é tabelado, digamos assim, não é bem assim, tá, pessoal? Só estou falando para vocês conseguirem imaginar o que seria um modelo de linguagem. E, a partir desse modelo de linguagem, essas redes são treinadas para nos darem uma resposta, que é o que acontece com o ChatGPT. Por exemplo, o ChatGPT, quando a gente pede para ele escrever um texto, ele escreve e ele nos dá a sensação de que ele pensa sozinho. Mas isso não é uma realidade, pessoal. O ChatGPT, e aí tem muita gente, e aí vou deixar também para vocês pensarem, tem uma crítica muito forte que é feita, que é o seguinte, a inteligência artificial, ela não é inteligente, porque basicamente esse sistema computacional, ele não cria nada novo, ele só reagrupa informações já existentes. É diferente da inteligência e da criatividade humana. Nós, como seres humanos, seres vivos, nós temos inteligência e criatividade para solucionar problemas, sem que muitas vezes a gente tenha essas informações. Um exemplo, por exemplo, assim, todo mundo já estudou, por exemplo, fórmula de trigonometria no ensino fundamental, né? Eu odiava, não sei vocês, eu odiava a morte aquilo. Aquela fórmula foi criada por uma pessoa deduziu aquele modelo matemático, ela inventou aquilo com base nas informações, com base em cálculo, ela fez uma dedução, mas com o pensamento criativo dela. Um sistema de computador, um modelo de linguagem como é a IA, não teria capacidade de fazer isso se não tivesse essa informação prévia. E essa é a principal diferença. Dito isso, pessoal, eu chamo a atenção para que, eu acho que foi a Sayonara que comentou, a questão do seguinte, nem tudo que a gente vê que a IA gera é informação verdadeira. E esse é um ponto que nós temos que ter muita atenção, muita mesmo. Por quê? Pensa comigo. Nós temos um programa, eu vou chamar de programa de computador. Todo mundo entende se eu falo isso, um programa de computador? Eu tenho um programa de computador. Digamos que eu pegue, gente, e eu só coloque informações falsas nele. Não sei, por exemplo, eu posso botar informações de vários tipos.
que o Natal se comemora dia 5 de junho, que a Terra é quadrada ou que a Terra é plana. Que mais que eu posso botar de informação falsa? Me dê uma sugestão aí de informação falsa, gente. Que o Brasil é hexacampeão, que mais? Que uma formiga é um mamífero. Que uma formiga é um mamífero. Que mais que eu posso botar de informação falsa? Mais uma informação falsa aí para nós botar, para nós imaginar. O que acontece? Se eu alimentar esse sistema com essas informações, ele só tem isso como base para gerar os textos. E ele vai gerar informações falsas. Esse é um dos principais perigos da IA, pessoal. Um dos principais perigos, porque o que acontece? Vocês, que são pessoas críticas, que são pessoas inteligentes e criativas, quando vocês se deparam com um texto que diz para vocês, a Terra é plana, vocês vão dizer, Nath, isso é um absurdo. Ou, Nath, uma formiga é um mamífero. Vocês vão me dizer, Nath, isso é um absurdo. Isso não é verdade, isso está errado. Mas por que vocês conseguem falar isso? Porque nós temos cuca. Nós temos o Cuca, que vocês são pessoas inteligentes e críticas. Tá? Talvez, né? O Cássio até abriu a câmera ali. Tá de acordo, Cássio, ou não? Não, mas há quem diga com convicção que a Terra é plana, né? Bom, eu vou te dizer que E não é? eu já viajei algumas vezes de avião, eu não achei a borda ainda. Então, já viajei muito para o sul também do hemisfério sul, já fui bem para o sul e Já posso dizer lá no que eu não Polo Norte, Polo Tá. Sul, sei lá. Bom, mas enfim, eu trago esses exemplos assim, para a gente dar risada e coisa para vocês lembrarem de mim. Quando a gente trabalha com IA, acontece exatamente isso, gente. Ela só pega informações e gera e reescreve e reagrupa textos. Ela não cria nada novo. Uma IA não tem uma capacidade de criar uma nova fórmula matemática, uma dedução de um conceito de física. Mas assim, daí vocês vão dizer, Nath, mas então não serve para nada. Não, gente. As ferramentas de inteligência artificial, elas estão ajudando muito na produção, na revisão de textos. Tem se utilizado muito e eu sou a primeira pessoa que eu acho assim, que a gente poder utilizar esse tipo de ferramenta para automatizar coisas que são, às vezes, muito simples. Por exemplo, a Regina falou a questão de fazer tabela, né, Regina? Tu gosta de fazer tabela, Regina? Ninguém gosta. Eu não sei, eu não gosto. Não sei se alguém gosta de fazer tabela. A Sayonara gosta. Então, ferramentas de inteligência artificial podem ajudar e muito na construção dessas tabelas. Podem ajudar e muito, por exemplo, pensar escrita de projetos, pensar, por exemplo, protocolos. Então, nos ajuda muito a gente ter conhecimento dessas ferramentas. O que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, assim, ó, algumas né, dessas ferramentas, eu queria saber de vocês, quais que vocês conhecem, além do ChatGPT e do Gemini? Já ouviram falar em alguma ferramenta de inteligência artificial? Nath, dentro do Canva tem uma própria do Canva, né? Tem uma do Canva. E qual outra? O próprio coisa aquele que tem o Google, o Word, o PPT, tem tudo, ele tem o Caplot, Cap alguma coisa. Você não Tem conhece? inteligência artificial dentro daquela coisa ali, mas é só para quem paga. Só para quem paga, né? Isso é uma coisa bem espertinha também que as inteligências artificiais fizeram. O que acontece? Basicamente, eu estou abrindo aqui uma.
Aqui nós mais uma das que mais vem sendo utilizada, pessoal, aí assim, desde a educação, tá? Eu trabalho com formação de professores, mas é uma que ganhou o nosso coração. ChatGPT. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Todo mundo conhece essa capinha aqui? Quem é que não conhece, levanta a mão para eu saber. Põe um sinalzinho ali para cima que não conhece. Não tem problema nenhum não conhecer, pessoal. O Júlio disse que não conhece. Quem mais? Tá caro, né? É caro esse bicho aí. Tá caro? Ó, a Maria Salete, a Gislane. Pessoal, o ChatGPT é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. E aí eu digo para vocês, porque eu espero que os meus estudantes, depois, quando perguntarem, quando abordarem vocês na rua desse tema, vocês falem bem bonito, tá, gente? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de uma área da ciência da computação. Tem muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. A gente está falando em aprendizagem por reforço, a gente está falando em aprendizado profundo, a gente está falando em modelos de linguagem. Dentro de todo esse universo gigante, tem uma pontinha chamada inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, que é o Gemini, que é o Notebook LM, que é o Gama, que é o Sono, que é o Copilot, que é o DeepSeek, que é qual mais? E dentro disso tem as ferramentas que a gente já usava, como o Canva, como o Word, que colocaram um modelo lá, uma partezinha da ferramenta para gerar melhores imagens dentro da sua ferramenta. Não é que era uma ferramenta de inteligência artificial generativa, mas ela colocou uma partezinha lá, sabor inteligência artificial, porque se estavam perdendo muitos usuários. Aí, por exemplo, a Gislaine pode dizer assim, Nath, mas o que faz esse bicho? Por que está todo mundo querendo usar esse bichinho? Gente, para trabalhar com ferramentas de IA generativa, tem uma coisa que a gente fala a gente tem que pedir as coisas para a ferramenta, tá? E isso, na linguagem de computação, se chama prompt. Todo mundo já ouviu falar o que é um prompt? Eu vou escrever aqui, ó. O que é um prompt, Sayonara? É um comando. É um comando, é um pedido, tá, gente? Sempre quando alguém já tinha ouvido falar nessa palavra em algum lugar, engenharia de prompt. Isso tá muito na moda agora. Eu vou fazer faculdade de análise de dados, um curso de análise de dados em engenharia de prompt. Quando falarem essa palavra para vocês, esse nome, basicamente entendam que prompt é um comando, é um pedido, é uma solicitação que eu faço para uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Esse bicho, como ele está aqui, gente, assim, ele não faz nada. Estou entrando no chat GPT do Alessandro aqui. Ó, não vai dar. Vou voltar, vou fazer com o meu. Pessoal, assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar para vocês sem me registrar. Mas o que acontece? Essa ferramenta, para a gente usar, a gente tem que se registrar com o nosso e-mail. Vocês estão vendo aqui, ó, tá aparecendo em espanhol, porque eu trabalho, uma grande parte eu trabalho com coisa em espanhol. Aqui nesse espacinho, pessoal, e aí eu quis deixar assim, bem mão na massa, para ver se a gente consegue avançar nisso. Ó, aqui a gente pode perguntar o que quiser. Aqui nesse espaço, gente, é onde a gente coloca o prompt. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o prompt é um comando, o que vocês acham que tem que ter num comando? E para que serve? Desculpa, vou refazer a pergunta. Primeiro, para que vocês acham que eu posso usar esse tipo de ferramenta? A Sayonara falou para fazer projeto. Para que mais que a gente pode fazer? O que vocês acham que dá para fazer? Dá para editar a imagem. Editar a imagem. O
que mais? Escrever e-mail. Dá para escrever e-mail? Dá, principalmente aqueles que a gente escreve assim com muita raiva. E ele vai reescrever o teu e-mail, mas de uma forma educada, gentil. Tá. E aí, Sayonara, eu vou adiantar um pouquinho. Como é que tu faz para a ferramenta ser educada e gentil? Eu escrevo o que eu quero escrever e eu peço para ele transformar aquilo de uma forma ou corporativa, ou educada, ou gentil, né? Eu peço para ele ser menos enérgico, por exemplo. O pessoal que ainda não usou inteligência artificial generativa, entendeu isso que a Sayonara quis dizer? Como é que a gente pode usar essa ferramenta? Bom, o Lino disse que sim. Adeus, inteligência de verdade, né? Eu já utilizei até para criação de das novas projeto. gerações. Tá, Elisandra, você usou para projeto também? Já usei para projeto de tanto que a gente já ganhou umas 3 emendas parlamentar por ajuda dali. Por ajuda E da... eu boto mais ou menos o que eu preciso, ele me encaminha e eu redijo ele com a minha realidade. Sim. Mas me ajuda bastante, assim. Eu já faço diferente, eu conto para o chat toda a minha ideia, tudo que eu tenho na minha cabeça, e ele me ajuda a organizar a minha cabeça, né? Porque eu já tenho tudo ali, só que tá tudo muito misturado. Então, às vezes, a gente se perde um pouquinho no cada tempo de sua coisa, né? Então, Sim, exatamente. A introdução, a conclusão, Isso. E daí eu desenvolvimento. escrevo tudo que eu tô pensando, assim, textos e textos imensos, porque a gente pensa, vai pensar por mim, eu não preciso, né? Mas eu mando textos e textos e ele me ajuda a dar ideia e tudo mais. Lino? Bom, eu utilizo para criar música, às vezes, assim, para festa, né? Propaganda, às vezes mensagem vamos dizer, para uma festa de 15 anos, né? Isso eu utilizo bastante. E tu usa qual ferramenta, Lino? A do Google mesmo. O Gemini? Isso. Agora, abro um parêntese na nossa aula, que Lino tem uma ferramenta muito boa que cria música que se chama Suno. Isso. Meu filho usa essa. Que basicamente, pessoal, vocês pegam uma letra de música e vocês colocam lá, e aí vocês escolhem, por exemplo, o ritmo, se vocês querem que seja um cantor homem ou mulher, e aí vocês vão moldando essa ferramenta para ela gerar uma música, tá? Assim, algo que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, e até para vocês considerarem que daqui a pouco, assim, essas ferramentas, elas não são gratuitas, tá? Todas elas têm você pode usar um pouquinho ela de maneira gratuita, mas quando começa a ficar, assim, interessante, que você pega gosto, eu digo, por usar a ferramenta, ela vai te cobrar. Sai, geralmente, eu acho que tá uns $20 por mês, eu não sei em reais quanto tá, mas ela custa uns $20 por mês. Vamos considerar o dólar a 5,20, 5,50. Aí, essas coisas. O meu descontou ontem 124 com alguma coisa. Imaginei que fosse por aí. O Joshua? Não sei se você queria falar algo. Não. Bom. Então, assim, gente, o que eu vou mostrar, e assim, hoje a minha ideia é realmente fazer um aquecimento com vocês para saber o que vocês já conhecem dessa ferramenta. E para a próxima aula a gente aprofundar com um ênfase mais na questão de como que a gente pode pensar isso nas cooperativas de vocês, quais são os usos que a gente pode utilizar. Principalmente porque eu sei que todo mundo sente um certo medo de que,
Por exemplo, algo que eu escuto dos professores que eu trabalho, que a IA vai roubar o emprego dos professores, porque a IA vai pensar por a gente, como a Regina mesmo falou, é uma ferramenta que pensa pela gente. Eu acredito, pessoal, que Ô, Nath, só Oi. assim, ó, não é que eu acho que a gente tem que cuidar para isso não acontecer, Ah, tá bom. Tá, entendi. né? Não, Porque assim, até porque assim, ó, eu critico bastante assim certas formas de inteligências hoje, sabe? Né? sim. É isso que eu quero dizer, tipo assim, mas claro, isso não tem nada a ver, mas eu fico aqui pensando que a gente tem que cuidar para não ser igual aquilo que a Sayonara falou ali, não, eu conto tudo para ela e ela só organiza. Eu acho que desta forma, bom, mas se a gente vai usar isso, né, até às vezes até porque a gente gosta do comodismo, né? É Sim. isso que eu me referi. Eu concordo contigo, Regina. Assim, eu acredito que a IA não vai substituir o trabalho humano, mas eu acho que muitas das tarefas que a gente fazia, ela automatiza. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, eu faço às vezes, eu estou numa sala de aula e eu tenho muito aluno, a gente faz a chamada, os alunos escrevem o nome à mão. Né? Imagina assim, uma turma que tem 30 estudantes, que os 30 colocam o nome no papel. Muitos deles eu não entendo a letra. O que eu faço? Eu tiro uma foto da chamada e boto no chat GPT e digo assim: escreva no formato de lista. E aí ele me dá um formato com né, digital daquelas pessoas que estiveram na minha aula. Pensem, por exemplo, algo que é bem interessante, quando vocês têm a assembleia da cooperativa. Então, que às vezes vocês não entendem a assinatura dos colegas. Tipo, vocês podem ter uma ferramenta que ajuda a digitalizar isso. Eu sei que em muitos casos vocês precisam ficar com a cópia da assinatura, com a assinatura mesmo da pessoa, mas vocês podem ter também ali para que se entenda o nome das pessoas, enfim. Se alguém tomou, por exemplo, às vezes por mais que eu trabalhe com tecnologia, pessoal, eu gosto de escrever à mão. Eu fico muito, muito tempo escrevendo as coisas à mão. As minhas ideias, eu faço esquema com canetinha, e assim, eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia. Mas o que é interessante? Depois eu tiro foto desses esquemas e eu boto, por exemplo, ali para o chat GPT e colocar assim, reescreva no formato digital. Porque aí eu posso mandar para os meus estudantes, eu posso compartilhar com as pessoas de um jeito que todo mundo entenda o que está escrito, porque às vezes é difícil entender o que eu escrevo, assim, a letra, por uma questão de letra, tá? Bom, voltamos aqui, pessoal, para essa que vai ser a primeira ferramenta que eu vou mencionar, não vai ser a única, que é o Chat GPT. Volto a chamar atenção, sei que acabei de falar, mas quem não estava prestando atenção. Essas ferramentas são ferramentas pagas. O que eu vou mostrar para vocês aqui são demonstrações. Vocês, se abrirem o de vocês, quem não assina, Oi. né? Oi, Joshua. Eu utilizo muito ferramentas de IA, sabe? Daí, para evitar pagar esse chat GPT, eu acabei criando 6 contas. Daí, quando uma não passa do tempo, eu troco pela outra e vou assim, daí acabo nunca pagando. Um bom jeito, Joshua, mas assim, e algo que é bem. Não, assim, isso dá para fazer. Essas gambiarras a gente faz e é isso. Porque o que acontece, pessoal? Para quem não utiliza, tá? Você começa a utilizar, você começa a colocar informações aqui e o chat vai te dando as respostas. Só que chega um certo momento, geralmente quando a gente mais precisa, quem usa vai estar de acordo comigo. Aparece uma mensagem que diz assim: você chegou no seu limite de uso de hoje. E a partir de agora, a ferramenta não te dá mais respostas, ou te dá respostas com pouca precisão. E aí diz assim: para continuar, obtenha o plano Plus. E aí é nessa hora que a Sayonara vai lá e paga os R$ 120 para continuar usando. Tá? Vocês podem tomar, né? Vocês podem ter como referência, por exemplo, assim, vocês podem fazer várias contas de e-mail. Sempre essas ferramentas ficam vinculadas a uma conta de e-mail, gente. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês
Essas ferramentas, pessoal, a gente fica com o... Aqui eu não estou logada, tá? Mas quando eu ponho aqui em buscar chats, fica o registro das nossas conversas. E isso eu falo para vocês pelo seguinte: daqui a pouco vocês utilizam essa ferramenta na conta da cooperativa e fazem um histórico de buscas de coisas pessoais de vocês, isso vai ficar guardado, tá? Chama atenção por isso, porque hoje em dia vocês precisam tomar muito cuidado com as informações de vocês quando vocês logam nessas ferramentas, porque isso fica guardado, tá bom? Então, sempre tenham esse cuidado, assim. Se é a conta pessoal de vocês, que só vocês têm acesso, deixem ali o histórico do chat. Quando são contas, principalmente, por exemplo, de repente, assim, a Sayonara fez um logô na conta da cooperativa. Daqui a pouco ela esqueceu e está fazendo um trabalho da faculdade dela pessoal. Aquilo vai ficar registrado lá, tá? Então, sempre tome esse cuidado. Outra questão, pessoal, dados de vocês. Eu sei que é muito tentador, às vezes, o pessoal faz algumas trends usando o chat GPT. Não sei se vocês viram, quem tem redes sociais, é tipo, faça um desenho meu torcendo para a Copa. Vocês chegaram a ver isso, as pessoas gerando imagens bonitinhas de si, com camiseta da seleção, essas coisas. Vocês, assim, algo que chama atenção nessas ferramentas, pessoal, eu não sei se todos vocês sabem, tá? Mas o momento que vocês colocam uma foto de vocês aqui, vocês estão dando essa informação, vocês estão dando a foto de vocês, a imagem de vocês, para essa ferramenta fazer o que ela quiser, tá? Então, o que vocês compartilham de informação aqui, seja por texto, seja por voz ou seja por imagem, vocês estão dando para a ferramenta dados para que ela possa fazer outras coisas, tá? Todo mundo sabia disso ou é uma informação nova que eu estou dando para vocês aqui? O Josh já sabia. O Cássio também, o Lino. Quem é que não sabia? Ô, Nath, Na verdade, a gente não usa, né? Mas não tinha essa informação, até porque não conhece nem a ferramenta. Mas tem que estar nas letrinhas pequenas. Regina, depois da Sayonara, por favor. Eu não tinha essa informação, mas nem eu nem o Fernando, mas a gente não usa. Alguém na cooperativa já usa, tem um pessoal na cooperativa que usa, mas nós não tínhamos esse aprofundamento no assunto. Tá. Sara? Qualquer um que tem rede social, se tu pesquisar aí agora, por mais que seja grátis o de vocês aí, se tu perguntar quem é fulano de tal, se tiver uma rede social, ele vai te dar todas as informações. Sim. Eu chamo a atenção, isso que a Sara fala, gente, assim, eu estou trazendo exemplos bobinhos, né, assim, de imagem. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Eu posso botar uma imagem minha aqui e pedir para ele fazer um redesenho, sabe? Aqui não está logado, então não vai usar as minhas coisas, a minha base de dados. Mas se estivesse logado no meu chat GPT, não sei se vocês já viram aquela coisa assim, chat GPT, escreva qual é a minha maior bênção. E aí o chat GPT aparece lá. A Sara é uma pessoa amiga, ela confia nos outros, uma coisa bem bonitinha. Como é que vocês imaginam que uma ferramenta tira essas conclusões? Isso não é aleatório, gente. Isso é com base nos nossos históricos, nas nossas conversas que a gente tem com a ferramenta. Eu chamo a atenção disso, pessoal, por quê? Porque vocês, quando vão fazer, às vezes, algum contrato, quando vão pensar planejamento, vocês colocam informações sensíveis nessa ferramenta. Né? Imaginem, por exemplo, daqui a pouco, assim, vocês colocarem uma informação, por exemplo, a Sara vai colocar uma informação de saúde pessoal dela para ajustar um texto, para pedir alguma coisa. Vocês têm que considerar que informações sensíveis, elas ainda ficam aqui. A plataforma continua mantendo, tá? Sempre chama atenção por isso, tá, pessoal? Porque a gente não lê às vezes, a gente não conhece a ferramenta,
Mas, basicamente, quando a gente coloca algo aqui, isso fica registrado, tá? Tem algumas ferramentas que você tem a possibilidade de dizer que você não quer que se guarde o histórico de conversas, e, na teoria, a empresa deveria botar fora, assim, deveria descartar essa informação. Mas aqui mostrando para vocês, pessoal, ó, o que que a gente, aqui, ó, a gente pode perguntar o que quiser. E aqui eu vou botar um prompt, né, que a gente estava falando. Eu vou pegar um outro prompt aqui, só um momentinho. O que que vocês acham que a gente pode pedir para o chat GPT? Pergunta sobre o nosso projeto para ver o tipo de informação que tem na internet. Qual projeto, Sara? Qual projeto, Sara? Esse que a gente está participando do Cataforte. Ó, Como é que é o nome do projeto, pessoal? eu sempre me esqueço o número do projeto, o Alessandro me mata, porque o projeto é pelo número do projeto, né? Espera que eu já te digo aqui. O número do projeto. Gente, eu sou muito ruim com o número. Cataforte. Ah, não tem o número do projeto na coisa. Viu? Viu? Não é só eu, ó. Deixa eu pegar aqui. É 21.980. Então tá, ó. O que você sabe do projeto? Qual o número, Sara? 21.980. 980. Aplicado no RS. Ó, essa aqui é a pergunta. Todo mundo conseguiu ver a pergunta, gente? Sim? Eu não tô vendo vocês. Tá, agora eu vi as mãozinhas ali. Ó. Olha o que que ele fala. Se você está se referindo ao projeto aplicado no Rio Grande do Sul, projeto voltado ao fortalecimento de redes de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis dentro da retomada do programa Novo Cataforte. As redes contempladas são, e aí vocês precisam me dizer se é verdade ou se é mentira. Rede Copercinos, Vale dos Sinos, Rede Nova Geração, Erechim e Passo Fundo, Rede Porto Alegre com reciclagem popular, Porto Alegre, aqui da Fundação Banco do Brasil. Eu acho que é esse aqui. Não, tá certo essas informações, Nath. Então, todas corretas? Aham. Ó, os investimentos normalmente incluem caminhões, qualificação técnica e fortalecimento da gestão das cooperativas. Ó, número 21.980, um número interno de convênio, tá? Ele explica aqui. E é isso. E aí ele nos traz aqui embaixo, pessoal, as fontes, ou seja, onde ele pesquisou essa informação, tá? Isso é bem bacana, porque isso é uma novidade, tá? Porque há pouco tempo atrás ele só te dava a resposta e não dizia de onde é que ele tinha tirado as respostas. Então, isso aqui é uma melhoria que teve. Vamos pensar uma outra coisa aqui. Vamos iniciar a sessão. Deixa eu ver se eu consigo entrar com o meu aqui. Vamos ver se vai me deixar entrar, senão eu vou ter que... E eu quero trabalhar com vocês hoje, pessoal, principalmente a questão de exemplos de prompts. Por quê? Pra gente, ó, esse aqui é o chat do Alessandro, tá? Depois ele, ó, isso aqui é a carinha do bichinho. Todos vocês estão com computadores aí, pessoal?
Se alguém quiser entrar no computador, eu vou deixar o link aqui, vocês podem entrar depois, tá? Vamos primeiro prestar atenção aqui, depois vocês... Ó, eu vou deixar o link aqui, Regina, Fernando. Ó, ChatGPT. Pessoal, basicamente eu vou mostrar hoje para vocês a questão de fazer um prompt. E eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente para a gente pensar a questão de projeto, porque vou direcionar aqui para a gente pensar nos nossos projetos finais, que a gente tem que fazer daqui um pouquinho mais. A gente tem que retomar essa questão dos projetos finais, tá? Ó, isso que eu vou colar aqui, ó, é um prompt. O que eu tenho que chamar a atenção, pessoal, quando eu vou fazer um prompt? Isso que a Sara falava antes. Eu vou colocando tudo que eu quero ali para o chat. Quando eu tenho um prompt, pessoal, eu deixo mais delimitado, eu fecho o que eu quero que o chat faça. E aí, basicamente, assim, ó, quando eu trabalho com prompt, eu trabalho com uma ação. O que é? Eu falo o que eu quero que o chat faça. Então, eu posso dizer, escreva um texto, reescreva um texto, quando eu já tiver escrito esse texto antes. Eu posso ter duas ações. Ou eu posso pedir para começar um texto do zero, ou eu posso pedir para ele reescrever um texto que eu já tenho. Então, pode ser qualquer uma das duas. Isso vai ser, de acordo com o que vocês precisam. Aqui, ó, o meu prompt. Elabore um projeto de educação ambiental sobre reciclagem e gestão de resíduos sólidos para estudantes do ensino fundamental 3. Outra coisa que é importante, a gente definir quem é o nosso público objetivo. Então, por exemplo, assim, escreva um e-mail para o vereador, escreva um projeto para a Secretaria de Educação, a Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso, o que acontece? A gente define para quem é que a gente vai fazer essa ação. Por quê? Porque o que acontece? Lembra que eu falei no comecinho dessa aula que o chat pega as informações que ele tem da internet, ele varre na internet? O que acontece? Se eu digo para o chat que eu quero que seja para a Secretaria do Meio Ambiente, ele vai escrever de uma maneira. Estão de acordo? Se eu quero escrever um projeto para a Secretaria, não sei, a Secretaria de Transportes, ele vai dar um outro ênfase. Ele vai usar palavras mais próximas desse público. Então, é isso que é legal, a gente definir a pessoa. Aí vem o que a Sara falou, que é bem importante. Ó, aqui o pedido é elaborar um projeto de educação ambiental. Olha, aqui é quando a gente começa a ser mais específico com o que a gente quer. O projeto deve conter justificativa, objetivos gerais específicos, competências da BNCC, metodologia, cronograma de 8 semanas. Isso é bem legal quando a gente está montando o projeto, a gente pedir a quantidade de tempo que a gente quer, porque aí ele nos dá isso, tá bom? Ó, atividades práticas, recursos didáticos, estratégias de avaliação e propostas de culminância com a participação da comunidade escolar. Ó, isso aqui, gente, é um exemplo de um projeto para uma escola de educação ambiental. Tá certinho para vocês esse prompt? O que vocês acham que vai sair aqui desse prompt? Vocês acham que está bem claro? Algum ponto vocês melhorariam mais? Eu já colocaria o que eu já tenho em mente sobre esse projeto. Porque se eu estou falando em criar um projeto, eu já tenho ideias, então eu já colocaria as minhas ideias. Acho bom também, Sara. Como esse exemplo aqui eu não vou colocar, porque agora eu não tô pensando em nada para esse projeto, mas eu vou jogar isso aqui e ver o que ele vai nos dar, tá bom? Até para os colegas que não usam ainda, ver como é que fica, ó. Daí eu dou aqui, ó, nesse pontinho preto aqui, nessa seta preta, eu dou o play, digamos assim. Ó. E aqui ele vai me gerar o projeto. Ó, o título do projeto, o público-alvo, a duração, a justificativa,
os objetivos, as competências da BNCC. Isso aqui, pessoal, na área de educação, é o que a gente quer ensinar para os estudantes. Isso existe uma guia que fala dessas competências, tá? Ó, as áreas do conhecimento, né? Pensem que isso é um projeto para uma escola. A metodologia, as ações, ó, e aqui o cronograma. O que vai fazer em cada semana, ó? Sensibilização, conhecendo os resíduos, coleta seletiva, consumo consciente, reciclagem e reutilização, pesquisa de campo, campanha ambiental e a culminância e as atividades práticas, os recursos didáticos, estratégias de avaliação. Culminância, ó, seria a feira de sustentabilidade, os resultados esperados. Em quanto tempo o chat fez um projeto? Vocês contaram aí no relógio? Eu não contei. Não deu 10 segundos. Os colegas que ainda não tinham visto o uso dessa ferramenta, o que acharam? Ou ninguém achou nada? Ô, chat. Ô, Nath, vale pensar que é cada vez mais abordado, né? Eu já tinha tido uma aula parecida com essa na faculdade. Minha primeira matéria da faculdade foi inteligência artificial. Eu faço processos gerenciais. E foi a partir dali que eu comecei a usar muito o chat GPT. Porém, eu usava muito para fazer trabalho da faculdade, porque estava sempre atolada, então vivia fazendo trabalho e coisa dali. Até que um dia eu tirei 2 num trabalho, porque as informações não batiam, estava tudo muito ruim. Aí eu parei de fazer as coisas só com a inteligência artificial, comecei a botar minha cuquinha para funcionar. Aí tu fez o que a Regina fala. Tem que botar a cuca para funcionar. Tipo isso, porque eu tirei 2, assim, ó, porque tudo, as informações não estão certas, né, da internet, tá tudo certo. E tirei uma nota horrível. E não tem o que fazer, né, a inteligência artificial tá aí, ela cada vez vai tá mais. E ela tá cada vez mais inteligente, né, porque a gente acaba, nessa de pesquisar, a gente acaba colocando mais informação também. Tem a título de curiosidade, Sara, tem uma cientista americana, olha o que ela fez com a ideia de provar assim, que a questão é como é frágil isso dessas inteligências artificiais. Ela criou uma doença, tipo, ela inventou uma doença que não existe e começou a publicar, e publicou uns artigos em revistas que não eram científicas. Tipo assim, ela inventou uma doença de pele, botou umas fotos e começou a publicar assim, e começou a publicar. Aconteceu, e ela foi registrando isso, aconteceu com ela exatamente isso que tu tá contando para nós. Ela viu que pessoas, cientistas, começaram a falar do artigo dela como se fosse verdade. Por quê? O que acontece? O que ela fez aí? E é bem interessante essa história, porque assim, ó, ela criou esse artigo, ela botou na internet o artigo, botou em sites de pesquisa, lá estava o artigo dela. E ela começou a perguntar para o chat GPT, me explique a doença tal. E aí, o que acontece? No primeiro momento, o chat GPT não encontrou. Só que como começou a aparecer nas buscas o artigo dela, não que fosse algo verdadeiro, ele estava lá. Então, chegou um momento que ela perguntava, me fale sobre a doença tal. O chat GPT começou a dizer, olha, existe a doença tal, ela acontece assim, ela tem esse sintoma, ela vai ter esse tipo de tratamento. Só que, assim como ela, que sabia disso, muitas pessoas que nem sabiam dessa doença começaram a procurar e encontrar. E isso se tornou uma verdade e as pessoas não questionaram. Então, para vocês verem, e é exatamente isso, tu pega informação, a internet, pessoal, nem tudo que está na internet são informações verdadeiras. Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet, para o bem e para o mal, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que aqui é uma aula de inteligência artificial, mas a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente acessa.
o que chega para nós de informação de WhatsApp, pelo WhatsApp, de TikTok, eu canso de receber de familiares assim, eles mandam umas coisas, agora está vindo um novo vírus do não sei o que, agora não sei aonde. Eu digo, gente, mas aonde que saiu isso? Sabe? E cada vez mais, e assim, isso longe de ser questões políticas, mas vocês têm que verificar fontes. Isso foi dito por um órgão do governo? Isso foi dito por órgãos nacionais? Ou foi ali o João da esquina ali que falou aquilo? Sabe? A gente tem que cuidar muito. E a inteligência artificial, o que acontece? Isso também já tem muito artigo, muito não, mas tem alguns artigos publicados que essa ferramenta aqui que a gente usa, que é tão legal, ela é feita para concordar com a gente. Ela não é feita para discordar. O modelo matemático que está por trás disso, ele é feito para que a Regina bote, não sei, Regina, fala uma barbaridade aí. Uma barbaridade, muito barbaridade. Muito barbaridade. Cerveja é água pura. Vamos ver aqui. Explique por que a... Vamos ver se ele vai... qual é a resposta que ele vai dar aqui para nós. Ó, aqui ele diz que não, ó. Portanto, ó, é mais correto dizer que a cerveja é feita principalmente de água. A cerveja não é água pura, pois contém álcool. Ó, daí ela diz aqui que ó, o chat traz aqui que é uma expressão bem humorada. Mas tem, assim, eu acho que até tá um pouco melhor hoje em dia essas ferramentas, porque elas não estão. Antes, gente, para vocês terem noção, você colocava nesse chat, por exemplo, assim, escreva um texto narrando quem ganhou a Terceira Guerra Mundial. Todo mundo sabe que ainda não tivemos a Terceira Guerra Mundial oficialmente. Todo mundo concorda com isso, né, gente? Eu sei que tem 1000 outros conflitos terríveis, mas Ainda, né, Nath? ainda não tivemos. Mas assim, eu colocar, assim, você pode fazer uma brincadeira de colocar isso e pedir para ele te dar umas informações absurdas. Algo que é bem interessante, e aí tem realmente um viés político dessas ferramentas, pessoal. O ChatGPT é uma ferramenta criada nos Estados Unidos. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, é estadunidense, americana, como vocês queiram chamar. Existe uma outra bem forte que se chama DeepSeek. Vocês já ouviram falar nessa ferramenta? A DeepSeek é uma ferramenta chinesa, feita pelos chineses, que ela foi desenvolvida com um custo muito menor que o ChatGPT. Ela utiliza menos recursos que o ChatGPT para processar os dados, tá? Só que o que acontece? E tem uma que é do Elon Musk, que eu não vou lembrar, é americano também, mas é do Elon Musk, a Grok, que eu não utilizo. Essas ferramentas, pessoal, elas são feitas assim, a gente não pode cair na ideia de que isso é o sistema, de que não existe ninguém por trás disso. Essas ferramentas, elas são treinadas por pessoas. Seres humanos têm viés cultural, têm viés de opinião, e essas ferramentas refletem isso. Algumas dessas ferramentas, por exemplo, questões bélicas, isso eu estou falando para vocês a modo de curiosidade, tá? Questões de guerra, tem algumas dessas ferramentas que não reconhecem, por exemplo, a Palestina como um país. Ou tem outras ferramentas que não reconhecem Israel como um país. E eu não vou entrar em aula de geopolítica aqui, mas o que acontece? Como essas ferramentas em algum momento são alimentadas por informações de países, essa ferramenta responde de acordo culturalmente com aquele país. Então, essas ferramentas não são ferramentas neutras, tá? Isso é bem importante
bem importante que vocês saibam, tá, gente? E por isso que eu chamo muito a atenção que vocês, quando peçam, como eu botei aqui essa brincadeirinha aqui, ó, de fazer um projeto, ou cerveja e água, tipo, vocês sempre revisem o que tá aqui, tá bom? Agora, pessoal, assim, o que eu vou deixar de tarefa de casa para vocês? Eu queria perguntar para todos que estão aqui, todos têm computador em casa? Ou têm computador na cooperativa e conseguem acessar? Sim. Então, assim, ó, qual vai ser a minha tarefa para vocês? E eu quero que vocês compartilhem pelo grupo de WhatsApp mesmo. Pode ser? Fica fácil para vocês? Tá? Eu vou pedir essa tarefa. Amanhã é aula com o Felipe, se eu não me engano. Mas eu vou pedir que vocês tenham pronto até a nossa próxima aula. Pode ser? Vocês podem fazer agora, quando quem tem computador em casa agora, eu sei que tá tarde, que já tá quase na hora de acabar a aula. Mas assim, ó, vocês vão entrar no chat GPT. Todo mundo sabe como é que entra no chat GPT? Quem é que não sabe? Eu vou mostrar de qualquer jeito, mas eu só quero saber quem é que não sabe. Todo mundo sabe entrar, então. Ó, qual vai ser a tarefa? Entrar no chat GPT. E aqui, vocês vão ter uma tela como essa aqui, tá bom? Vocês vão ter que se registrar com o e-mail de vocês. E vocês vão... Ó, aqui vai estar em português para vocês. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Vamos lá. Ó, vai aparecer isso aqui para vocês. O que vem à mente hoje de vocês? Tá? Essa tela vocês vão chegar aqui e vão ver, tá bom? Vocês vão pedir assim, ó. Eu quero que vocês façam esse exercício assim, ó. Pedir, escreva 5 prompts para utilizar em uma cooperativa e reciclar. Estes prompts devem melhorar a produtividade. Cooperados. Isso é o que vocês vão escrever, tá? Eu quero que vocês testem, vocês brinquem um pouco com a ferramenta. É isso que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção, pessoal, assim, ó. Todo mundo consegue fazer isso que eu pedi agora para a próxima aula? Eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Fica bom para vocês ali no grupo de WhatsApp? Ó. Escreve, não, escreva, né? Meu Deus do céu. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o que vai aparecer, tá bom? Para vocês vai dar respostas diferentes. Vamos ver o que o ChatGPT, ó. O que ele entende como um prompt, ó, importantes. Planejamento diário das atividades. Ó. Aí, o que é o prompt? Você é um coordenador de uma cooperativa de reciclagem, cria um plano de trabalho para hoje, considerando as seguintes informações. Número de cooperados disponíveis, materiais previstos, equipamento e metas de produção.
Organize as atividades por prioridade, distribua as equipes, estime o tempo para cada tarefa, identifique possíveis gargalos e sugira soluções para aumentar a produtividade. Vocês acham que seria útil fazer um plano de trabalho com esse prompt? Sim ou não? Gente, não estou ouvindo. Sim, Nath. Eu pesquisei aqui, para mim deu a mesma coisa, só que em outras palavras. É? Uhum. Olha só. Bom, segundo aqui, ó. Separar. Melhorar a qualidade da triagem. Apresente uma tabela contendo. Eu vou pegar um desses prompts para a gente pedir para ele fazer aqui, tá bom? Como tarefinha final, no tempinho que resta. Isso é rápido. Relatório de produção automático. Economizar tempo na elaboração de relatórios. Gerar um relatório profissional de produção da cooperativa utilizando os seguintes dados. Aqui dados, ó, aqui a gente tem que botar, ó, quantidade de cooperados, peso total recebido, peso total reciclado, rejeitos, receita obtida, problemas e melhorias implementadas. Encontrar oportunidades de melhoria. Análise 1 aberto. Número de, valor mensal de materiais, equipamentos disponíveis, custos mensais, receita mensal. Identifique desperdícios, proponha melhorias operacionais, estime o impacto financeiro de cada sugestão, priorize as ações conforme custo-benefício e elabore um plano de implementação em 30, 60 e 90 dias e capacitação dos cooperados. Qual desses prompts vocês acham mais legais para a gente fazer juntos aqui? 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5? Eu acho que 5. 5? Quem mais, gente? Vocês acham que pode ser o 5? De capacitação dos cooperados? Concordo, capacitação para os cooperados. Então tá, vamos ver o que ele vai nos dar de plano de capacitação dos cooperados. Ó. Eu vou fazer um novo chat. Ó. Ó, objetivo: criar treinamentos rápidos, atue como instrutor de cooperativas de reciclagem, elabore um treinamento 20 minutos, eu acho pouco, vocês não acham pouco? Vamos aumentar esse tempo? Vamos pensar em 1 hora de treinamento, 60 minutos sobre qual tema? Qual pode ser o tema aqui, gente? Qual que é o tema aqui? Gestão da produção? O que vocês querem aqui? Gestão de pessoas? Acho que gestão da produção, explicando ali qual material exatamente é, porque ainda acabam se confundindo, porque tem muito material de balde bacia e até os PS, tem muito material que acaba ainda confundindo os cooperados. E identificação de materiais. Ó, então, ó, o treinamento deve conter, considere que parte dos participantes possui baixa escolaridade e priorize uma comunicação clara, visual e objetiva. Tá? Isso é o nosso prompt para pedir a capacitação de cooperados. Vamos ver o que ele vai nos dar, pessoal, de treinamento. Ó. Quem quer? Eu lembro que tem um de vocês que queria fazer treinamentos, né? É o Fernando? É isso, né, Fernando? Ou não? Ou eu estou confundindo? Pessoal, assim, ó. Aí aqui, ó, gestão da produção e identificação de materiais. A gente definiu o tempo. Isso é muito importante, porque senão o chat começa a alucinar e ele faz uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Cooperados de cooperativas de reciclagem, isso aqui está repetitivo, então aqui a gente já teria que corrigir, né? Para ficar cooperado de cooperativa de reciclagem. Cooperados associados, gestão da produção e identificação de materiais. Os objetivos de aprendizagem. Ó, aí ele te dá uma introdução. Ó, o que é gestão da produção? Ó, gestão da produção, e aí ele vai te dando os tópicos. Isso aqui eu não expliquei nada.
Vocês viram eu explicar? Não expliquei nada, né? Ó, exemplo do dia a dia, duas cooperativas, ó, cooperativa A e cooperativa B. Aí, algumas dicas, identificação dos materiais, ó, papel, aí, ó, vamos ver aqui, não reciclar, papel higiênico, guardanapo sujo e papel engordurado. Vocês colocariam alguma outra coisa dentro do papel para não reciclar? Pessoal? Então, aí ainda Para não reciclar, do papel, né? Do material papel. papel higiênico ali, papel sujo, né? Isso. Gordurado. Teria alguma outra que a gente poderia colocar aqui? Fralda, exemplo. Não é papel, mas é semelhante. Tá bom. Tá. Plástico, daí também, ó, plástico, ó, fala aqui os exemplos, aí fala aqui, ó, nem todo plástico é igual, mas cada tipo deve ser separado. Metal, os exemplos de metal, o vidro, né, ó, nunca quebrar vidro, e aí ele vai trazendo alguns cuidados, né, para ter. O instrutor coloca, aí aqui é uma demonstração. O instrutor coloca sobre uma mesa vários materiais, garrafa PET, e pede que as pessoas façam uma separação. Isso pode ser uma dinâmica que a gente trabalha, né, principalmente para novos cooperados, é interessante. Ó, materiais que geram dúvidas. A embalagem Tetra Pak, né, longa vida, o isopor, copo descartável, plástico filme, papel laminado, embalagem metalizada, né? Aqui eu já, assim, e aí vamos, para vocês verem a inteligência humana, né? Eu aqui já faria, por exemplo, numa formação, eu faria um jogo recicla ou não recicla? Faria um jogo de adivinhação com as pessoas. Seja para novos cooperados, ou seja, pessoas, se vocês vão trabalhar com educação ambiental fora da cooperativa. Ó, boas práticas, né? Aí traz os DIPIs, não misturar materiais, manter corredores livres, enfim. E aqui ele traz até algumas perguntas para vocês terem durante a formação. E aí, ó, e por último, um exercício prático. Cada grupo separar materiais, explicar a separação, identificar os erros. E antes né, que ele sugere ainda uma lista de verificação final. Se os materiais foram separados, se não existem materiais contaminados, vocês comentaram, né? Eu lembro que teve uma aula, algum de vocês comentou a questão das seringas, que está vindo muito, né? Se os fardos estão organizados, o local ficou limpo. E aqui tem até, ó, por último, um exercício de avaliação, que vocês podem ou não fazer, de acordo com o público que vocês vão trabalhar. O encerramento, uma mensagem final, e aí termina a proposta de formação. Quem já fez formação, o que vocês acharam dessa proposta? Ela seria viável dentro da realidade de vocês para se trabalhar? Sim. Sim? Bom, pessoal, assim, o que eu quero perguntar novamente. Todo mundo sabe como entrar no chat GPT? Sim ou não? Se não, a gente pode se reunir em algum momento e a gente compartilha a tela, bonitinho. Eu não quero que ninguém fique sem entrar nessa ferramenta. Sem brincar com essa ferramenta até a nossa próxima aula. Pode ser? O que vocês vão pedir o que vocês vão pedir? Vocês vão pedir para fazer prompts. E aí, o que é a ideia, assim? Eu espero que isso tenha ficado da aula toda, de toda essa conversa. Vocês têm que serem específicos do que vocês querem. Eu quero que o chat faça um relatório, eu quero que o chat escreva um projeto, eu quero que o chat me dê ideias de projeto. Eu quero que vocês experimentem isso dessa aula para a próxima, tá bom? Pode ser? Bom, eu vou fazer a chamada rapidinho aqui, só vou tomar nota. E depois eu marco ali. Só onde é que eu vou? E aí a gente já finaliza por hoje. Alguma dúvida, pessoal?
O Nath, hoje tu teve que te auxiliar. Teve que fazer a parte da secretaria também. Tem que fazer tudo. Olha, enfim. Bom, deixa eu só parar a gravação para não ficar. Mas eu só vou fazer chamada antes de vocês irem.